Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam super bem e sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências, mais uma semana começando e agora juntos vamos entrar em um pouco mais a fundo falando sobre a atmosfera terrestre. Agora nós vamos ver em ciências a temperatura do ar atmosférico. Vamos comigo? Leia a tirinha. Como vocês podem ver na primeira imagem, né? Ele está andando, tomando sorvete, está um frio. E no sol ele está tomando um café bem quente. Aí agora, no terceiro, ele diz assim: detesto quando a temperatura fica indefinida. O que aconteceu com a temperatura do ambiente ao longo dessa história? E aí? Nós podemos dizer que essa temperatura variou, né? Ao longo da história, a temperatura mudou. Uma hora estava frio, outra hora ficou calor, outra hora ficou frio e calor. De acordo com a temperatura do ambiente, de acordo com a tirinha, a temperatura do ambiente pode interferir na vida das pessoas? Sim, né? Em sua opinião, por que o personagem parece aborrecido no último quadrinho? E aí, por que você acha que ele está aborrecido? A luz solar aquece a superfície terrestre e o ar próximo a ela, aumentando a temperatura dele. Essa temperatura pode variar durante o dia ou de um local para o outro, e é medida com o uso de um termômetro. Apesar dessa variação de temperatura, a temperatura na Terra se mantém relativamente constante e adequada à vida. Isso é possível, em parte, graças à presença da atmosfera terrestre. Na página 216, nós vamos ter aí imagens, né, no 216 e 217, sobre o efeito estufa natural. Olha só, a atmosfera terrestre ajuda a manter a temperatura da Terra por meio do efeito estufa natural. Nesse fenômeno, alguns gases que compõem a atmosfera terrestre retêm parte do calor proveniente do Sol, evitando que ele seja perdido para o espaço. Observe a seguir. A temperatura do ar pode sofrer a influência de diferentes fatores, como a altitude do local, a umidade do ar, a presença de plantas, a ocorrência de ventos e a presença de nuvens no céu. Além disso, a quantidade de determinados gases na atmosfera, como os relacionados ao efeito estufa, interfere na temperatura da Terra. Página 217. Algumas atividades humanas envolvem a queima de combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel, liberando grande quantidade de poluentes, como os gases do efeito estufa. O aumento da quantidade de gases intensifica o efeito estufa natural da Terra, resultando em um aumento de temperatura média terrestre, o chamado aquecimento global. A Agência Espacial Americana, NASA, analisa a variação da temperatura média da superfície terrestre desde 1880, e ao longo desses anos ficou comprovado que a temperatura da Terra está aumentando, e esse aumento foi observado principalmente nos últimos 35 anos. No ano de 2016, a temperatura média terrestre estava 1 grau Celsius mais elevada do que na metade do século XX. Uma dessas consequências mais evidentes no aumento da temperatura média terrestre é o derretimento das geleiras localizadas nas regiões polares. Aí nós temos a página 218, e na página 218 nós temos aí duas imagens. Uma, né, nós vemos o nosso ciclo polar ártico em 1984, e a outra em 2016. A gente pode perceber que as geleiras derreteram, né? Vamos agora para a página 219. Observe o gráfico abaixo. Letra A. No gráfico, nós teremos as temperaturas médias mensais no município de Londrina, no Paraná. Letra A. Em qual mês foi observada a menor temperatura média? Em qual mês que ela foi observada? Bom, se vocês olharem, é o mês de junho, ele tem a menor temperatura média. B. O que aconteceu com a temperatura média entre os meses de janeiro e junho? Se nós olharmos entre os meses de janeiro e junho,
nós tivemos uma redução da temperatura média. Letra C. Como o movimento da translação da Terra pode ser associado a esse gráfico? Bom, cada estação apresenta suas próprias características e temperatura, né? E o movimento de translação, ele ajuda na ocorrência das estações do ano. Então, vocês podem botar aí, ó, como é que o movimento de translação pode ser associado a esse gráfico, né? O movimento de translação da Terra, ele pode ser associado, né, às estações do ano. Cada estação do ano tem a sua característica e a sua temperatura, tá? Agora vamos para a página 220. Na página 220, vocês vão observar aí, tá? Isso é pessoal. Vocês vão observar em jornais, também podem pesquisar no Google, tá? A temperatura média do ar na semana do município em que você vive. Nós vivemos no município do Rio de Janeiro. Então, você vai ver aí durante a semana qual foi a temperatura média do ar na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Tá? Na 2, ligue cada imagem da coluna à esquerda ao termômetro que melhor representa a temperatura dos ambientes das imagens. Bom, a primeira imagem, o menino que está com roupas de frio, né? E na segunda, tem as pessoas na praia. O primeiro termômetro, ele está ali com 38 graus, e o segundo com 7 graus. Então, o de 7 graus a gente liga no menino, e o termômetro de 38 graus a gente liga em quem está na praia, né? Página 221. Na página 221, nós vamos falar sobre o vento. O vento. Se estou leve e devagar, bato em seu rosto. Sou a leve brisa a te balançar, a leve brisa a te acalmar. Sou a brisa que balança as flores dos campos, cheia de beija-flores, beijando todas as flores. Se estou forte e veloz, cuidado comigo, sou um perigo, sou um vento forte, ventania. Trago comigo tempestade, tristeza e destruição. Posso virar tufão, posso virar furacão. O tempo e o vento fazem parte da vida. A vida passa como o vento e tenho que aproveitar o meu tempo. Em sua opinião, o que é o vento? Bom, aí você vai dizer para ti o que você acha que é o vento, né? Não precisa escrever aí, isso é para a gente poder dar uma discutida sobre. De acordo com esse poema, existem diferentes tipos de vento. Em caso afirmativo, circule no poema os diferentes tipos de vento. Então, como a gente pode ver lá no nosso poema O Vento, nós temos várias fases do vento, né? Temos a brisa, que ela é bem levinha, tem a ventania, o tufão e o furacão. Então, você vai circular brisa, ventania, tufão e furacão. O que você acha que o autor quis dizer com a vida passa como vento? Olha só, o vento é o ar em movimento, mas como ocorre esse movimento? Para responder essa questão, vamos observar a seguir a atividade que a professora Antonella realizou em sala de aula. Então, página 222. Vamos para a página 222. A professora posicionou um catavento sobre a chama de uma vela acesa e as hélices dele se movimentaram. Veja a seguir. Temos a hélice do catavento, a garrafa PET, que está em volta dessa vela, né? Temos a massinha de modelar, que está prendendo aí essa garrafa PET, e temos uma vela acesa. Bom, vamos lá. Nesse experimento, a chama da vela aqueceu o ar próximo a ela. Ao se aquecer, o ar se torna mais leve e sobe, fazendo com que a hélice do catavento gire. Ao mesmo tempo, o ar mais frio, que não foi aquecido pela chama da vela, desce, ocupando o lugar do ar que aqueceu. Esse movimento do ar é contínuo e é semelhante ao observado na formação dos ventos. Vamos ver aqui abaixo. Primeiro, a luz solar ela aquece a superfície terrestre e o ar que está próximo a ela. Depois, o ar aquecido sobe para as porções mais elevadas da atmosfera.
Logo em seguida, o ar quente ocupa o lugar de ar mais frio presente nas camadas mais elevadas da atmosfera. E depois o ar frio ele desce para as áreas próximas à superfície terrestre e ocupa o lugar do ar quente. Assim, nós podemos dizer que o vento é formado pelo movimento de subida e descida do ar na atmosfera terrestre. Velocidade do vento. Observe a tirinha abaixo. O vento leve que bate no rosto é diferente do vento que carregou o chapéu descoberto. Isso porque o vento que está deslocando de um lugar para o outro com diferentes velocidades e pode apresentar efeitos. Vamos ver agora alguns ventos, né? Nós temos a brisa leve, a ventania, o furacão e o tornado. A brisa leve, ela é um tipo mais fraco de vento. Já a ventania, deixa eu mudar aqui também de vocês. A ventania é um vento mais forte do que a brisa leve, né? Um furacão é um tipo de vento que apresenta um movimento giratório em um formato arredondado. O tornado é um tipo de vento muito forte que apresenta um movimento giratório e o formato de um grande funil que toca no solo. Vamos lá. Página 225. A biruta é um equipamento utilizado para indicar a direção e a intensidade do vento. Ela é formada por uma haste de metal e uma estrutura de tecido com duas aberturas. Explique com suas palavras o funcionamento da biruta. Vamos lá, a tia colocou aqui, a tia anotou aqui, né, de um jeito fácil para vocês, como é o funcionamento da biruta. Olha só. O vento faz a biruta balançar e se movimentar na direção do vento. Assim, quanto mais a biruta balançar, mais forte o vento está. Entenderam? A biruta pode ser observada em aeroportos. Qual a importância do uso da biruta nesses locais? Se necessário, faça uma pesquisa. Bom, vamos lá. Te anotou aqui. A biruta ela auxilia na orientação dos pilotos durante a decolagem e aterrissagem, porque ela permite que os pilotos possam conhecer, né, as condições do vento. Então, na letra A, você vai colocar que a passagem do vento faz com que a biruta balance, e quanto mais forte o vento, mais a biruta balança. Na letra B, vocês vão colocar o seguinte, que ela auxilia na orientação dos pilotos durante a decolagem e a aterrissagem. C. Ligue cada tipo de vento à biruta que melhor o representa. Temos uma biruta que está balançando um pouquinho só e uma biruta que está balançando bastante, né? Então, nós vamos ligar aí vento forte na segunda biruta e vento fraco na primeira biruta. Página 226. Na página 226, nós vamos começar a falar sobre previsão do tempo. Você já parou para pensar nas inúmeras atividades do nosso dia a dia em que nos preocupamos com as condições do tempo? Antes de ir para a escola ou de programar uma viagem, podemos nos preparar para melhor, sabendo se vai chover ou se estará frio, por exemplo. Imagine o problema que seria se um agricultor não soubesse qual é a época de ocorrência das chuvas. Ele poderia plantar durante um período longo de seca e perder todo o seu trabalho. Sem a previsão do tempo, situações semelhantes a essas poderiam ser um grande problema na nossa vida. Além da agricultura e de outras viagens, a previsão do tempo é importante para outras atividades humanas, como a aviação. Página 227. As condições atmosféricas são estudadas por uma área da ciência chamada meteorologia. Tá? Com o estudo das condições, é possível fazer previsões do tempo, que geralmente são apresentadas em mapas. Os mapas de previsão do tempo apresentam as condições meteorológicas para um determinado município, região, estado ou país. A previsão do tempo nos informa com antecedência as variações do tempo para um determinado dia. Essa previsão inclui informações que podem nos alertar se vai chover, como será a variação da temperatura, a probabilidade de ocorrência de geadas, entre outras situações.
Assim, podemos planejar melhor nossas atividades. A meteorologia, ela serve para que nós possamos estar prevenidos, vamos dizer assim, né? Porque a meteorologia, ela serve para que nós possamos ver o tempo, identificar com o tempo. É a meteorologia que nos faz saber se nós teremos frentes frias, se nós teremos uma massa de ar quente, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Se você já viu ou viu a mamãe assistindo o jornal, você pode até ver que ela fica sabendo o tempo também pelo jornal, né? Quando ela está assistindo o jornal na televisão. E a moça do tempo, ela vem, fala qual vai ser a temperatura média, qual vai ser a temperatura máxima, né? Ela fala qual é a previsão para a semana, fala se tem uma massa de ar quente chegando, fala se tem uma massa de ar frio chegando, não é mesmo? Bom, vamos agora para a página 228. Para fazer a previsão do tempo, os meteorologistas analisam diversas características da atmosfera terrestre, como a umidade do ar, temperatura do ar, pressão do ar e a ocorrência do vento. Essas análises elas são feitas com o auxílio de diversos instrumentos. Vamos ver nos exemplos a seguir. Temos o barômetro e o anemômetro. O barômetro é um instrumento utilizado para medir a pressão do ar. Então, o barômetro mede a pressão do ar. O anemômetro, ele mede a velocidade do vento, ok? Atualmente, muitas das informações sobre as condições atmosféricas são obtidas por satélites meteorológicos. Agora vamos para a página 229. Tempo e clima. Tempo e clima muitas vezes são confundidos e até usados como se tivessem o mesmo significado. Mas isso é incorreto. O tempo se refere às condições atmosféricas de um local, em um determinado momento, podendo se alterar constantemente em um curto espaço de tempo. Já o clima, ele se refere às condições das atmosféricas de um local e se mantém por um longo período de tempo. Ou seja, essas condições são características do local e não sofrem alterações frequentes. Para determinar o clima de uma região, é necessário conhecer sua vegetação, os meses com mais e menos chuvas, a temperatura durante essa estação do ano, a altitude, entre outras características. Por exemplo, o clima que nós temos no verão é um clima de bastante sol, porém, geralmente, é a época que também ocorrem muitas chuvas, né? Vamos agora lá para a página 232. Bom, a página 232 temos a seguinte atividade. Pedro mora na cidade de Itacaré, na Bahia, e verificou a previsão, do tempo antes de ir à praia, como mostra nessa imagem abaixo. Nós vamos circular as peças de roupas e os acessórios que Pedro deve utilizar para ir à praia, de acordo com essa previsão do tempo. Ele não vai precisar de um gorro, vai precisar de um óculos, então circula o óculos, circula a bermuda e muito protetor solar, né? 2. Escreva a letra C nas afirmativas que apresentam informações referentes ao clima e a letra T nas afirmativas que se referem ao tempo. Período da manhã com temperatura amena e período da tarde com chuva. É tempo ou é clima? Tempo, né? É uma previsão do tempo. Os meses de verão são chuvosos e os meses de inverno são secos. Nós estamos falando, né, das condições climáticas durante esses tipos, no caso aqui, a estação, né, que é o verão. Ou seja, clima. Semana com ventos fortes. Tempo. Pode nevar nos próximos 3 dias. Tempo. A temperatura média anual é 27 graus Celsius, com chuvas durante todo o ano. Clima. Na página 233, teremos um grande resumo sobre a atmosfera terrestre. Olha só, a camada do ar. O que é a atmosfera terrestre? É a camada do ar que envolve a Terra, e ela apresenta algumas características, sendo pressão, temperatura e umidade. A temperatura é mantida adequada à vida na Terra, graças ao efeito estufa natural. A umidade, né, que é a análise dessas características e permite fazer a previsão do tempo.
que é diferente de clima, porque tempo se refere às condições atmosféricas de um local no determinado momento. Mas o clima, ele se refere às condições atmosféricas características de um local por um longo período de tempo. Nós sabemos que o ar, quando se move de um local para o outro, ele forma um vento. E ele pode apresentar diferentes velocidades, podendo ser brisa leve, ventania, furacão ou tornado. Agora, nós temos aí a página 235 para que vocês possam realizar. E na próxima aula, nós vamos fazer as páginas do nosso Mais Atividades, ok? Bom, meus amores, essa foi a nossa aula de ciências dessa semana. Na aula da semana que vem, nós teremos aí, para que vocês estejam com a gente, né, a nossa revisão, porque logo, logo, nossa prova está chegando. Então, ó, um beijo, meus amores, até a próxima aula e tchau, tchau!